você que veio adorar a este Deus, exalta Ele de todo o teu coração. Deixa eu ver. Com seu glória, com seu aleluia. Glorifica este Deus, porque Ele já está aqui. Aleluia. Já saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu peço colaboração de vocês, já se posicionem para nós lermos, fazermos menção também da palavra de Deus, que é o principal, em 1 Reis, capítulo 17. Alô, estúdio, que Deus abençoe os nossos irmãos do programa A Voz da Libertação. Estamos diretamente do Templo da Glória de Deus. Vamos fazer a menção da leitura da palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 17. Quem já encontrou, diga glórias ao nome do Senhor. Eu peço para que você, neste momento, use a sua sabedoria e a reverência para cultuarmos ao nosso Deus. Porque a maneira que você cultua, escute isso, a maneira em que você cultua, mostra qual é a sua visão do Deus que você adora. Pegou não? A sua visão que você tem de Deus vai ser refletida na maneira em que você cultua a Ele. E Deus merece toda a reverência. 1 Reis, capítulo 17, quem encontrou o texto sagrado, diga amém. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom. Amém? Senhor meu Deus, fala conosco, meu Pai, por intermédio da tua santa, gloriosa, soberana palavra de Deus. Meu Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações conforme a tua vontade e a tua benignidade. Meu Deus, eu sei que o Senhor está no céu e nós aqui na terra dependemos totalmente da tua presença, que o teu Espírito venha fluir a cada palavra, a cada verso, a cada glórias, a cada aleluia que é dado neste recinto. Meu Deus, que a tua presença venha fluir e que o Senhor venha honrar a vida de cada um. Quem crê e recebe esta palavra, diga amém. Tome o teu assento, abra o teu coração e exalta este Deus. Pode alabar a Deus como não. Isso, exalta o Senhor. Dá para melhorar estas palmas. Se foi para mim, eu agradeço. Mas as palmas que é para o Rei da Glória. Oh, glórias! Irmãos, a palavra de Deus é algo magnífico. É como se fosse um poço que quanto mais você cava, mais água você vai encontrar para saciar a tua sede. Esta é a palavra de Deus, que como uma analogia, nós podemos ver como um alimento. Nós podemos ver a palavra como luz que ilumina, como aquele que guia os nossos passos. Tudo isso encontramos na palavra de Deus. E no livro em que nós fizemos menção, conhecido por sua compilação real, que conta a história dos reis que passaram pelo reinado de Judá,
que é o reino do sul, e também o reinado do norte, conhecido como Israel. É um livro muito conturbado devido à sua veracidade e realidade, porque 1 Reis não oculta o erro de ninguém. Muito pelo contrário, nos ensina a maneira para que a gente lá na frente não possa errar como os homens erraram no passado. E a Bíblia nos fala que, para você entender o contexto de 1 Reis, conta basicamente 120 anos de reinado. Para que você possa entender o contexto da época, o reino de Israel ele se tornou unido por 120 anos. Quantos anos? 120 anos de monarquia, contando com 3 reis: Saul, Davi e Salomão. Isso em 931 antes de Cristo. Com a morte do rei Salomão, o rei sábio, que a Bíblia fala que só um teve mais sabedoria do que Salomão, o próprio Senhor Jesus, em Mateus vem relatar, o reino então foi dividido. E das 12 tribos que compunham o Reino Unido, 10 seguiram a Jeroboão primeiro, formando o reino que conhecemos como o Reino do Norte, Israel. A sua capital era Samaria. E o Reino do Norte durou 209 anos. Quantos anos? 209 anos durou o Reino de Israel. De 931 a.C. até 722 a.C., quando Deus permite por sua soberania que seria levado cativo pela Assíria, e nunca mais ela voltaria como uma força política novamente. O Reino do Norte, mais precisamente, teve 19 reis em 8 dinastias diferentes. E o que chama a atenção é que todos foram ímpios, todos foram idólatras, todos foram reis que se afastaram de Deus e automaticamente levavam o povo para a apostasia de Cristo. Mas eu quero te dizer, se o ímpio leva para o caminho errado, a palavra de Deus guia os nossos passos na vereda da justiça. Quem está caminhando na vereda da justiça, por amor do nome do Senhor, exalta esse Deus, porque Ele é poderoso. O que me chama a atenção, que 4 profetas, quantos profetas foram levantados neste período de 1 Reis? Todos semelhantemente na sua nomenclatura. O primeiro deles, Aías. O segundo deles, Semaías. O terceiro, muito conhecido e pregado, Micaías. E o último, talvez o mais famoso desta linhagem, conhecido como Elias. A Bíblia nos fala que o rei que governava no tempo de Elias era chamado de Acabe, que foi o pior rei de todos. Isso não sou eu quem digo, mas a palavra de Deus confirma, e ela está aqui para ser confirmada. Para piorar, ele se casa com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom, na qual ela traz o culto a Baal, traz o culto a Astarote. A idolatria e a sensualidade havia tomado totalmente o reino do norte. A Bíblia nos fala que Baal era adorado e sustentado pelo governo político do reino do norte. Jezabel sustentava todos esses profetas para trazer sensualidade, para trazer idolatria, para trazer fertilidade, entre aspas. É por isso que o culto a Astarote tinha muita pintura e sensualidade. Isso fica bem explícito em 2 Reis, no capítulo 9. Para seduzir Jeú, ela vai e se pinta. Mas isso não vem ao caso. A Bíblia nos fala que o profeta Elias
ele aparece para trazer a verdade. Sabe por quê? Porque em meio a uma geração, em meio a um tempo de apostasia, Deus sempre levanta aqueles que trazem o nome da verdade. Em meio ao tempo de apostasia, Deus sempre levanta alguém para trazer a veracidade da palavra. Eu tenho certeza que não somente eu neste altar, não os pastores nesta tribuna, mas também a cada coração que ama e almeja a verdade, Deus se está levantando para proclamar a verdade. A verdade. Elias, o seu nome cujo quer dizer: o Senhor é meu Deus. A Bíblia nos fala que ele foi um dos profetas mais conhecidos do Antigo Testamento. Em sinais ele perde apenas para Eliseu, que fez mais sinais do que ele, mas isso não tira nem de modo algum a autoridade em que ele levava a palavra da verdade como profeta. Deus operou o primeiro milagre da ressurreição através desse profeta. Isso está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 ao versículo 24. Também faz fogo descer do céu através da sua oração. Deus manifesta o seu poder. E fique bem claro, não foi a primeira vez que Deus manifestou o poder com fogo. Isso está explícito em Moisés, em Salomão, em todo o decorrer da Bíblia, porque o nosso Deus, ele é fogo consumidor. E a Bíblia nos faz saber também que no final do seu ministério ele é elevado ao céu, isto é, trasladado por Deus em um redemoinho, por uma carruagem de fogo que faz a separação entre ele e Eliseu, em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao 9. No Antigo Testamento nós vemos também que Elias, ele tem um significado profético e apocalíptico. Quando nós olhamos o texto de Malaquias 4 e versículo 5, registrando que antes do dia terrível e grande do Senhor, virá Elias. Isto se cumpre para algumas pessoas, independente de visão teológica, parcialmente em João Batista, lá em Mateus 17, o versículo 11, e Lucas capítulo 1, versículo 17. Também nós podemos ver que ela poderá se cumprir futuramente nos últimos dias, quando nós abrimos em Apocalipse capítulo 11, o versículo 6, quando fala das duas testemunhas. A Bíblia também vem nos relatar que o profeta Elias, ele aparece do nada. Ele cai simplesmente no texto. Nós não temos uma introdução. Presta atenção, porque eu estou na introdução da mensagem. Eu já vou terminar, porque eu vim trazer a mensagem de Deus para você. A Bíblia nos fala que Elias cai simplesmente no texto a sua história. E é tão bonita, é uma história voltada num romance, em algo poderoso, em que nós vemos em todo tempo Deus agindo, porque Deus, ele age a todo tempo. Neste momento ele já está agindo em você, não somente em você, mas nos propósitos que estão preparados para você. A Bíblia nos fala que, devido a este contexto, se o palácio real, se o governo estava corrompido e apostatado do verdadeiro Deus, imagina como estava o povo que era totalmente dependente de Deus. Isso fica muito explícito no livro de Juízes, que quer dizer libertadores, porque toda vez que o povo se afastava de Deus, no livro de Juízes, Deus oprimia com uma nação vizinha. O povo se arrependia e clamava a Deus, e Deus sempre levantava um libertador. O livro de Juízes é completamente assim, por completo. E a Bíblia nos fala que nos tempos de Elias, Deus levantou Elias. Ele era tisbita das bandas do Oriente, próximo às montanhas de Gileade, onde tinha um bálsamo muito famoso. E a Bíblia nos fala que ele chega na simplicidade, na presença do rei Acabe, e fala: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cujo a face estou, que nestes anos não haverá nem chuva, nem orvalho sobre a terra, conforme a minha palavra. Eu quero te dizer algo para que você entenda, porque Baal, ele era conhecido como Deus do trovão, Deus da chuva e do orvalho. E Deus estava mostrando que quem mandava chuva não era Baal, mas quem mandava chuva era o Deus Todo-Poderoso.
Quem abre as janelas do céu é Deus. Ele exalta, Ele abate, Ele levanta, Ele anda. Tudo está nas mãos de Deus, inclusive a sua vida. A sua vida está na mão de Deus. Deixa eu ver, dá um glória para Ele. A Bíblia nos fala então que aí começa a preparação. Diga, é preciso uma preparação, porque dependência gera providência. Não existe providência sem estar debaixo da dependência. A dependência gera a providência. É por isso que a igreja está debaixo da dependência de Deus. É por isso que nós caminhamos na dependência do Deus Todo-Poderoso, porque a dependência de Deus vai gerar em nós a providência necessária. A providência de Deus vai chegar enquanto você estiver na dependência de Deus. Quantos estão na dependência do Altíssimo? Levanta a tua mão e exalta Ele. Quantos estão na dependência do Espírito Santo? Então dê lugar para Ele. Eu vou deixar Ele encher você neste momento. Enche, Espírito Santo. A Bíblia nos fala que aí Deus ordena ao profeta Elias. A Bíblia fala que não foi Elias, mas Deus fala para ele: esconde-te, vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está no Jordão. A Bíblia nos traz à tona, meus queridos, que Elias, ele obedece à voz de Deus porque ele sabia. Não somente ele sabia, mas Deus sabia o que estava fazendo. Deus está dizendo para nós: fica tranquilo, porque Ele sabe o que está fazendo. Você está na dependência dEle, então fique tranquilo, porque Ele sabe o que está fazendo. A Bíblia nos fala que então Elias, ele obedece à voz de Deus, ele desce até Querite, que de Samaria para Querite é aproximadamente 180 quilômetros. Ele vai a pé, ao sentido às bandas do Oriente, a Querite, na onde Deus já havia ordenado. O que me chama a atenção é que enquanto Deus está falando com o profeta, ele se responsabiliza e ele manda o profeta. A Bíblia nos fala que Deus, ele fala: eu já preparei, já ordenei aos corvos que ali te sustentem. A Bíblia nos fala que de manhã e à noite os corvos traziam pão e carne, e ele bebia a água do ribeiro. A Bíblia nos fala que Elias ficou por este tempo determinado por Deus, porque era necessário ele passar. Há coisas que nós não sabemos, igreja do Senhor, mas é necessário passar. Há momentos em que nós questionamos e falamos: mas por que eu tenho que passar por determinada situação, pastor Marco Magno, sendo que eu não queria passar por isso? Mas Deus está falando: não, você não está entendendo. É o meu trabalhar, é o meu agir na tua vida, meu querido, porque eu sei o que eu estou fazendo. A Bíblia nos fala que ele foi para Querite. Diga comigo, Querite. Diga comigo, Querite. Eu fui pesquisar o que significa a palavra Querite, e eu me assustei, porque é algo surpreendente. Querite significa cortar, deixar ou colocar no tamanho certo. Tem gente que já entendeu o que Deus estava fazendo com o profeta. Deus estava moldando o profeta. Levanta a tua mão, você recebe? Recebe mesmo? Irmãos, Deus está dizendo às vezes descer o deserto e para Querite, passar por esses momentos é necessário, porque lá eu vou te moldar, eu vou colocar, eu vou deixar você do jeito que eu quero. Talvez você não está entendendo esse Querite que você está passando, mas é lá que Deus está te moldando. Levanta a tua mão, porque Deus não vai deixar faltar nada nesse Querite.
Deus mandou sanduba de carne para Elias de dia e de noite. Deus também está te sustentando neste deserto. Deus não te abandonou. Deus não esqueceu de você. Deserto não é lugar para morrer. Quando o homem é levado pela mão de Deus ao deserto, lá Deus ele o fortalece. Lá Deus cria intimidade. Lá Deus mostra a sua providência no deserto. E lá depois que ele volta mais forte do que antes. Escuta, eu nunca vi ninguém que foi levado pela mão de Deus ao deserto e voltou mais fraco do que antes. Todas as pessoas que foram ao deserto guiadas pela mão de Deus voltaram mais forte do que antes. Eu vejo Moisés indo para o deserto com 40 anos. Lá ele tem um encontro na sarça em Êxodo 3. Ele volta libertador do povo de Deus. Eu vejo Davi sendo perseguido implacavelmente por Saul. Ele vai para o deserto. Lá ele chora, ele geme, mas quando ele volta como rei de toda Israel. Eu vejo Deus pegando Elias, levando para o deserto de Querite. Mas ei, meu querido, naquele momento Deus estava moldando e colocando ele do tamanho certo. Você crê nesta palavra? Levanta a tua mão, porque Deus vai te encher agora do Espírito Santo. Recebe óleo aí, recebe a presença dele. É nesse deserto que Deus vai prover na tua vida. É nesse Querite que Deus vai mostrar que Ele é Deus na tua vida e que foi Ele mesmo quem te escolheu. Quantos acreditam no que eu estou pregando? Abre esta boca e glorifica Ele, porque Ele é digno. Recebe mais. Recebe esta presença que está fluindo neste lugar. Recebe a presença dele, porque ele não está te abandonando. Este Querite é processo de Deus, é lugar de moldura, é lugar que Deus está te preparando para algo maior. Deus está te moldando nesse Querite. É aí em Querite que você reclama, mas é em Querite que Deus está moldando o profeta. É nesse Querite que Deus está te moldando. É nesse Querite que Deus está colocando. Não do jeito que você quer, mas da maneira que Ele quer. Porque você não manda em você, mas Ele manda em você. Você está na dependência dEle, então deixa Ele agir como Ele quer. Está sentindo a presença de Deus comigo? Ou então levanta a tua mão comigo assim, ó. Porque Deus está emanando a presença do Espírito nesse lugar. Deus já está tocando aqui nesse altar. Deus está tocando aqui nesse lugar. E se você está na dependência, receba a graça e a unção. Eu vou deixar você receber aí. Eu vou deixar você dar lugar aí. 30 segundos para você receber a presença do bendito Espírito Santo, o Consolador da verdade, doador do Espírito Santo, capacitador de dons espirituais. Enquanto você está em Querite, Deus está te capacitando. Enquanto você está em Querite, Deus está entregando o dom da palavra, da profecia, interpretação de línguas. Quem está recebendo aí os dons, recebe a providência de Deus. Esse ano foi ano de Querite, mas vai passar. Esse ano foi ano de Querite, mas já está chegando ao fim. Esse ano foi ano que você chorou, os corvos te sustentou, mas Deus não deixou faltar nada, porque você chegou aqui na dependência dEle. Querite não vai te matar. Querite vai te aperfeiçoar. Que calabasteremianda, orqueanda sai de calabacalabacalabacai. Eu sinto a presença de Deus neste lugar.
Aleluia, é muito forte. Não dá para receber de boca fechada. Olha o Espírito de Deus fluindo na tua vida aí agora. Há quanto tempo você não falava em mistérios com Deus? Há quanto tempo você não tinha visão de olho aberto? 17 pessoas que Deus está abrindo a tua visão espiritual aqui neste lugar. 52 pessoas que Deus está entregando um dom que você pediu e está pedindo. Está recebendo, meu querido? Não dá para receber de boca fechada. Isso é poder de Deus que está derramando. Mais. É glória. Recebe mais aí, querido. Recebe mais nesse querido. Recebe aí nesse querido. A promessa de que Deus não te abandonou. Foi ano de dificuldade, mas você está aqui. Glória a Deus. Quem acreditou que você não ia chegar, está contemplando você aqui. Querite nunca dura para sempre. Querite é processo de Deus. Querite nunca dura para sempre. Está durando 5 anos, mas vai acabar. Está durando 10 anos, pastoriel, mas fica tranquilo que não dura para sempre. Deus está te colocando da maneira que Ele quer. O que me chama a atenção no versículo 7. Vamos para a Bíblia. Come Bíblia. Vamos comer Bíblia. Vem para a Bíblia. A Bíblia nos fala no versículo 7 que passados dias, o ribeiro de Querite se secou. Escute bem, não foi a providência de Deus que acabou. Porque quem está na dependência sempre vai gerar a providência daquele em que você está dependendo totalmente. A Bíblia nos fala que, veja bem, a providência cerrou, mas ela não cessou. Por que, pastoriel? Vamos para a Bíblia. Iremos ler o texto e as coisas ficarão claras. Porque quando o ribeiro se secou, porque não havia chuva e nem orvalho, automaticamente, já no versículo 8, veio a palavra do Senhor, dizendo: Elias, levanta-te e vai a Sarepta, que é Sidom, e habita ali, porque eis que eu ordenei ali que uma mulher viúva que te sustente. Sidom era uma terra longe das bandas de Israel. E o que me chama a atenção é que as viúvas em Israel, elas eram sustentadas pelo templo, pelos mantimentos, naquele caso, comida. Órfãos e viúvas eram sustentados pelos mantimentos, comida, alimento do templo. Isso em Israel. Olhando assim, nós podemos pensar, a viúva sustentou ele porque ela tinha. Mas isso era em Israel. A Bíblia nos fala que esta viúva, ela estava em Sarepta, que era fora das bandas de Israel. Era uma viúva que era totalmente desprezada. Mas quem disse que para a providência de Deus chegar, aleluia, precisa-se de pessoas que têm. Eu quero te dizer nesta palavra, porque talvez você não entendeu, que Deus, Ele faz a providência chegar da onde nós menos esperamos que ela apareça.
Está entendendo? Se Deus quer prosperar, se Deus quer providenciar, Ele faz maná descer do céu, água sair da rocha, coluna de dia, coluna de fogo à noite. Se Deus quer prover, nada pode impedir o agir de Deus. Talvez você está dizendo: a providência não vai vir dali, a providência não vai vir de acolá. Mas Deus está dizendo: nem de cá nem de lá, mas vai vir do céu, que é da onde vem o teu socorro. A Bíblia nos fala que Deus ordenou que Elias fosse para Sarepta. Diga comigo, Sarepta. Eu fui pesquisar o que significa a palavra Sarepta. Palavra Sarepta significa lugar de fundir, fornalha de fundição. Está entendendo? Glória a Deus. Sarepta era lugar de fundição, fornalha para fundir, que era usado para dar o valor às pedras que são preciosas, ou metais que são preciosos. Sim, querido, Deus estava moldando. Em Sarepta, Deus estava dando o seu verdadeiro valor ao profeta. E são lugares necessários. Presta atenção, presta atenção. A Bíblia nos fala que ali o profeta estava sendo aperfeiçoado. Levanta sua mão se você crê no que eu estou dizendo. O Espírito Santo falou comigo. Anote aí na tábua do teu coração para você não esquecer que neste momento Sidom, Sarepta, seria o lugar em que Deus vai mostrar o seu verdadeiro valor. O valor que o mundo não te deu, o valor que o homem não te dá, Jesus ele te dá. Mas é necessário, é lugar de sofrimento, é lugar de preparo, mas é neste momento em que Deus está te aperfeiçoando. Eu não vou aprofundar em Sarepta, porque não é a função do texto que eu quero trazer hoje. Mas eu quero te dizer que na vida de Elias existem dois contextos. O primeiro deles, a preparação, na qual Deus fala: esconde-te. Que era momento de ele se esconder. Há momento de se esconder. E automaticamente, depois que ele passa por Querite e por Sarepta, aí Deus muda a conversa. Deus fala: agora ele está pronto. Elias, levanta-te e vai a Acabe, porque eis que eu vou mandar chuva sobre a terra seca. Pegou não? Através de você, preparação de Deus é necessário, porque através de você Deus vai fazer chuva descer sobre aquele que está seco. Não entendeu ainda não? Você vai ser uma fonte que vai jorrar pelo Espírito Santo, que vai avivar vidas. Através de você Deus vai avivar pessoas. Através de você Deus vai fazer coisas extraordinárias. Se prepara para o ano que vai chegar, porque vai ser o tempo de milagres, vai ser o tempo de sinais, vai ser o tempo em que você vai ver as manifestações de Deus na tua vida. Quem crê já está levantando a mão para receber. Oh glória, se coloque de pé, porque vai ser ano de providência de Deus, vai ser ano de colheita, ano de chuva sobre a terra seca, ano de que fogo vai descer do céu, chuva vai haver na terra. Oh glória, está recebendo aí, meu querido? Está recebendo aí? Deus vai mandar alimento para você, Deus vai te sustentar, Deus vai te preparar. Levanta a sua mão comigo assim que eu quero fazer uma oração. Em nome de Jesus Cristo, Deus vai te aperfeiçoar. Esse ano foi ano de aperfeiçoamento espiritual, ano em que Deus estava te aperfeiçoando na dependência dEle, para você poder ver os frutos desse ano que vai começar. Quem crê já está dando glória comigo, quem crê já está recebendo aí. Come desta comida, come desse alimento, meu querido.
o Senhor vai ser glorificado através da tua oração. Você vai colocar as mãos no enfermo, e o enfermo vai sentir a enfermidade sair, porque o nome do Senhor será glorificado. Você vai pregar a palavra de Deus com eloquência, sabedoria dada do alto. Isso, vai glorificando. Não dá para comer de boca fechada. Não dá para se alimentar de boca fechada. Deus vai trazer um avivamento pleno, um avivamento do alto. Mas para isso é necessário querite, é necessário sarepta. Você aí na tua casa recebe a providência de Deus também através do programa de rádio. Aí no estúdio B, recebe a providência ministerial, recebe a providência de Deus, porque estamos na total dependência. Deus vai levantar juventude, juventude que não se dobra a Baal, juventude que não olha a sensualidade, mas olha para o alto, porque é onde o fogo irá descer do céu. Geração que restaura o altar caído. Começa dando glória, começa dando glória. Eu vou deixar você glorificar esse Deus. Deus vai mandar óleo, 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 comida, alimento, alimento. Óleo, óleo, óleo. Tudo que você esperou nesses 3 anos e meio, entre aspas, porque Elias tinha as mesmas paixões como nós. Tiago 5,17, homem sujeito às mesmas paixões que nós, homem de carne e osso, que Deus honrou pelo poder da sua palavra em número, gênero e grau. Meu Deus, é forte, é muito forte. Lá no fundo, pode receber aí, ó. Recebe o batismo com o Espírito Santo. Seja batizado agora. Deus está mandando chuva na terra seca, no coração seco, séquito. Alma gélida hoje vai sair daqui fumegando. Endurecido vai ser quebrantado. Deus tirará um coração de pedra e colocará um coração de carne, segundo a sua palavra. Os ossos secos já estão a ruir. Ossos secos, voltem a viver. Recebe a presença do Eterno. Isso é poder de Deus que está sendo a derramar aqui. Ori calabacalabacandarai. Mais. Aproveita para você encher o teu vaso hoje. Aproveita para você ser cheio hoje. Seja cheio. Recebe mais, recebe mais. Para você louvar ao Senhor com maestria e parecer que a igreja está sendo arrebatada. Seja curado agora. Enquanto você está orando, Deus está tocando na tua coluna. Enquanto você está orando, Deus está tocando na sua garganta e este caroço está sumindo. Enquanto você está clamando e exaltando a
você que está inchado, apodrecido. 512 pessoas aqui nesta igreja e também através dos estúdios do programa Voz da Libertação estão sendo alcançados agora, estão sendo tomados em lágrimas, e Deus está restaurando a terra que foi assolada. Restauração, restauração. Deus te trouxe aqui para mostrar que você está na dependência dele, e que a dependência dele gera providência. Levanta as suas mãos comigo assim, diga assim: meu Deus, eu creio que o Senhor está a me moldar. Realiza os meus sonhos conforme a tua vontade. Amém. Palmas para Jesus. Alô, estúdio. Que Deus abençoe. Palmas para Jesus, igreja. Exalta o Criador. Mas isso não cabe a nós. Mas o que mais nos traz esperança e fé é na palavra do Senhor. Em Mateus 5, versículo 4, nos fala aí o sermão da montanha, e no versículo 4 fala que bem-aventurados que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. E nós vemos aí quantas pessoas que estão nessa situação, chorando, angustiadas. Quantas pessoas, pastor Kleber, nesse momento estão depressivos, síndrome do pânico, preocupados, ansiosos. Quem é que não sofre de ansiedade, principalmente nesse momento tão difícil? Neste tempo agora em que até as ciências e humanas e também todos aqueles que estão responsáveis, pastor, do cuidado da saúde do povo, diz que mais de 72% aumentou o nível de ansiedade da humanidade. E a gente vê, por isso que eu convido vocês para meditar em Mateus capítulo 5, que traz aí uma série de mensagens para nós confortar e animar nos dias difíceis, para cada situação uma condição diferente. Você que somos da família de Jesus, somos da igreja de Cristo, você não pode ficar de fora, você não pode falar: não, eu sou membro, mas eu não vou participar. Acho que nessas aflições nos dias de hoje, todos são participantes. Participamos das aflições. A gente sempre tem aquele costume de dizer: olha, tá tudo bem em casa, morreu o vizinho de casa, morreu o vizinho ali da esquina, mas aqui em casa ar-condicionado, então tá tudo bem, estou na zona de conforto, não preciso buscar, não preciso orar, não preciso clamar ao Senhor. Mas nós temos que pensar totalmente o contrário. Chorar com os que choram e sempre dar esta palavra de ânimo, de fé. Então a Bíblia Sagrada está recheada de tantos conselhos para nós passar esse momento tão difícil. Confie em Deus. Nossos irmãos que já partiram para o Senhor, registrado na palavra de Deus, passaram pelo mesmo processo, até pior do que a gente estamos passando hoje, e eles venceram, deixaram um legado que vale a pena nós meditar. Então nós sabemos e fazemos parte de uma família. Já reparou, meu irmão, que a igreja, ao nós cumprimentar os nossos irmãos, por mais que nós somos filhos da mesma mãe, do mesmo pai, mas através do sangue de Jesus esta família se uniu. Então nós temos que compartilhar as felicidades e também as nossas necessidades para com os nossos irmãos que tanto precisam neste momento. Então você que faz parte do corpo de Cristo, você não está só nesta batalha. Estamos juntos e nós vamos vencer em nome de Jesus. É palavra de Deus, pastor Milton. O próprio Jesus, ele nos prometeu em São João 16:33, ele nos pediu para ter ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a vitória Jesus já nos garantiu, mas o ânimo nós temos que colocar, pastor. Temos que lutar, não podemos abaixar a cabeça, não podemos concordar com a situação. Como o senhor acabou de dizer, temos que, em relação aos que estão perecendo, aos que estão à nossa volta morrendo, nós temos que nos sensibilizar, ter a empatia e lutar pelas vidas e pelas almas que estão à nossa volta. Nessa batalha, nessa pandemia, ninguém é melhor do que ninguém. Pode ser que tenhamos as diferenças na vida social. Talvez você vem de uma família totalmente diferente um do outro, mas ninguém é melhor do que ninguém nesta batalha.
todos estamos envolvidos. E também quero chamar a atenção não somente do povo de Deus, das pessoas que acreditam, que se entregaram a Cristo, mas também aquelas pessoas que talvez estão ouvindo, acompanhando esta live pela primeira vez e está se perguntando onde Deus está nesse negócio? Por que essa pandemia veio? Então a gente, irmãos, sempre está se acostumando, como ser humano, que eu me incluo também, chegar a dizer esse ponto. Sempre nós esperamos coisas boas, dias bons, tal. A gente está acostumado de ver nos últimos dias do ano, sempre criar aquela expectativa. Olha, o ano que estamos findando não foi fácil, mas o ano que vamos entrar, com certeza será muito melhor. E não é isso que estamos vendo neste ano, pastor Kleber. Um ano totalmente atípico, diferente, e o senhor deixou claro algo que todos já notaram, pastor Milton. Toda esta situação veio para colocar toda a humanidade somente em uma condição, pastor. Dizia as autoridades há minutos atrás que ainda que houvesse leitos para atender as pessoas, condições de UTI, não haveria material humano, ou seja, profissionais capacitados para atendê-los. Notemos que o efeito desta pandemia, ela começou no alto nível, na alta esfera da sociedade, pastor. Foi descendo a todos os níveis e nos colocou todos na mesma situação, dependentes somente de Deus. E atingiu aí a todos, independente de credo religioso, de país, de cidades, até aquelas cidades interioranas, dizendo, nós aqui estamos tranquilos. E a gente viu até um pouquinho de exagero há um ano, onde iniciou isso, que cidades fecharam praticamente as entradas das cidades, fecharam Sim. rodovias. Até parece que o vírus ia respeitar a divisa, a proteção. E muitas pessoas se esquecem de tomar os seus devidos cuidados. Lavar as mãos, usar o álcool em gel, usar máscara, ter todo o cuidado para não se contagiar, não contagiar os demais. E aí estamos vendo aí o resultado, o rastro que essa pandemia está deixando na humanidade. E convido vocês para refletir na bondade e na misericórdia do Senhor e, acima de tudo, confiarmos nele inteiramente, 100%. Como sempre gosto de dizer, é fechar os olhos, se lançar nos braços do Senhor e descansar no Senhor. Esta é a palavra correta que nós precisamos tanto nos dias de hoje. Que maravilha. Você que já está aí do outro lado, você que está conosco nas emissoras, quero fazer um convite especial para você. Você pode nos acompanhar também em áudio e vídeo. Você pode colocar agora aí no seu smartphone, no seu tablet. Você pode agora, neste exato momento, fazer isso. E também não somente inscrever-se na nossa página. Coloque aí youtube.com/Igreja Deus é Amor Oficial, ou também na nossa fanpage, você pode colocar aí facebook.com Igreja Deus é Amor Oficial. Você já estará conosco e não somente vai nos ouvir pelas emissoras, mas também estará acompanhando aqui em tempo real, em áudio e vídeo. E depois que você acessar, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, pastor Milton, que importante seria esta pessoa compartilhar com todos os grupos, com as pessoas, com amigos, sabe? Porque a palavra que vai sair daqui, o momento da oração. E quantas pessoas agora, pastor? Neste momento nós temos 5.838 pessoas que enviaram os seus pedidos de oração. Por quê? Foram movidas pelo entendimento da palavra que quando nós intercedemos, o povo de Deus se une para clamar, os céus se movem, pastor. O número de pessoas que estão interagindo aumentou assustadoramente, né, pastor? De ver a situação que estamos hoje. Pessoas que estão em casa, pessoas que estão confinadas, pessoas que estão em quarentena, outros têm um membro da família que está no hospital entubado. Então, as pessoas se recorrem a Deus neste momento. Mas não pense você, irmãos, que no meio dessa situação, dessa fragilidade, o inimigo não quer se aproveitar da situação. Ele se aproveita. E o que ele quer é fazer você duvidar da misericórdia e da bondade do Senhor. E convido vocês para, junto conosco, refletir na palavra do Senhor, nos cuidados de Deus para conosco no decorrer de todo esse tempo, das décadas. Nós vemos na Bíblia Sagrada o registro de tudo isso, irmãos que passaram por um momento difícil, que diante deles eles não viam uma saída, mas quando menos estavam esperando, Deus abriu uma porta, Deus trazia o livramento, Deus livrava o seu povo, e é isso que estamos aguardando nesta época, nesse tempo de pandemia, pastor Kleber.
Os nossos olhos estão postos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. E você que já atendeu este chamado de Deus também, você que já está em campanha de oração, pastor Milton, vale muito a pena agora recordar que a Igreja Deus e Amor não é que está orando agora. A Igreja Deus e Amor sempre clamou, né, pastor? Sempre buscou, sempre ouve as campanhas. E houve um dia que eu questionei, pastor. Eu estava aqui na sede e estávamos em 3 campanhas ao mesmo tempo, pastor. Uma campanha de oração no santuário, a diretoria clamando de 11 da noite até 1h da manhã, e depois acabávamos a oração do santuário, íamos para a vigília. Inclusive o senhor esteve ali ministrando a palavra de Deus, aquela multidão do santuário. Eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus, mas será que é necessário tanta oração assim? Veio aquela interrogação, pastor. E antes que houvesse uma resposta da minha parte, eu entendi, eu falei, se nós tivéssemos buscado um pouco mais. Então, ouvintes, não é que a Igreja Deus e Amor está orando agora, já esteve em oração, já vamos completar 59 anos de estar nesta missão, interceder pelas nações, mas agora intensificando o clamor, pastor. Justamente isso que eu ia até comentar, pastor Kleber. Eu estou nesta igreja já desde 82, e a Igreja de Deus e Amor sempre foi uma igreja de oração, uma igreja de clamor, uma igreja de busca. Chegou um certo momento que a gente orava, quando se iniciou o ministério da oração, era nos intervalos de culto, o povo de Deus orando. Sim. E muita gente falava, para que tanta oração? Essa igreja só não sabe fazer outra coisa a não ser orar. Esse povo... Aí depois o povo, alguns começavam a comentar dizendo, olha, para que locar um programa de rádio e colocar 24 horas só de oração? Muitas pessoas achavam que isso era exagero da nossa igreja, e a gente está vendo hoje a necessidade, irmãos, de incentivar nossos membros, de sempre estar dando essa palavra de ânimo, de fé, para estar vigiando e orando. A nossa igreja, como bem disse o pastor, vamos para 59 anos de existência, mas essa igreja nasceu na oração. Quantas lutas, quantas provas, quantas dificuldades essa igreja passou para chegar onde ela está hoje. Então você que está ouvindo, você que ainda não conhece a Igreja Deus e Amor, é bom você conhecer um pouquinho a história dela, porque esta igreja deixou um marco na história. E eu tenho certeza que ela vai continuar, porque esse povo, tem muita gente aí que está voltados na oração, no jejum, na comunhão. E através das orações, sabe o que as consequências destas? São os milagres que nós vamos compartilhar com vocês. Nós vamos compartilhar aí o testemunho, e para matar um pouquinho a saudade dos irmãos aí, que agora estamos aqui com a nossa sede, as nossas igrejas sem culto físico, nós vamos passar para vocês em áudio e vídeo, pessoas testemunhando, e já voltaremos com todos vocês para comentar um pouquinho a maneira e a forma que o nosso Deus age e atua em nosso meio. Não podia pegar nada com esse braço. Não pegava nada. Nada. O que tinha acontecido com o braço que ele ficou paralisado? E aqui, aqui na junta e as mãos. E a mão estava atrofiada também. Então abre agora, levanta a mão assim. Aí isto, abre a mão agora para todo mundo ver. Fecha as mãos, fecha, abre, fecha. Se isto não é milagre, o que é milagre então, senhores? Irmão, não podia fazer isso. Não, E o que a medicina dizia? eu não fui. Não fui no médico. Esperou em Jesus? Só ele. E há quanto tempo o senhor está esperando este milagre? Então valeu a pena estar presente aqui hoje? Graças a Deus. Graças a Deus valeu a pena, porque o milagre aconteceu. Tremendo, pastor Kleber, o nosso irmão aí testemunhando. Chega na igreja, pessoas que estão com enfermidade parecida do irmão, até pior. E o pastor Bento fez o questionamento: você foi ao médico? E ele respondeu: não fui ao médico. Estava esperando em Deus. Estava esperando o Senhor. Então, nós temos acompanhado esses milagres, irmãos, e é algo que nos chama a atenção, a maneira de Deus agir, de Deus atuar através dos milagres. Por isso que temos aquela liturgia no culto, a oração, a mensagem, depois o apelo e a oração de explosão de milagres. Mas isso não está dizendo que o nosso Deus vai operar somente no final do culto. Eu já presenciei aqui, pastor Kleber, de pessoas na mensagem, pessoas expelindo tanta coisa, expelindo câncer, sendo curadas através da palavra.
No momento da ministração da palavra, pessoas se levantando dos seus assentos, pessoas que não podiam caminhar, caminhando, e pessoas que, ao final do culto, também retornavam dizendo: foi no momento da mensagem que eu senti a visita de Deus. Como é poderosa a palavra de Deus quando é ministrada na unção do Espírito, pastor. E aí, como que se explica? Como que se explica isto? Isso são consequências de uma igreja em oração, de uma igreja voltada na palavra, na comunhão com Deus. Então isso é muito importante, você cultivar isto, cultivar intimidade com Deus, para você entender, para que o seu coração seja esclarecido a esta verdade. Porque tem tantas pessoas que desconhecem esse poder, estão aí batendo a cabeça, estão buscando em todos os lugares um recurso para as suas vidas, e o Espírito Santo está ali, batendo na porta do coração para que ele possa abrir o seu coração e receber esta paz gostosa, a presença de Jesus, a manifestação de Deus em nossas vidas. E nós temos provado isso na nossa igreja Deus e Amor, por onde já passamos, onde já estivemos, aqui na sede mundial, tem se tornado, pastor Kleber, um palco de milagres. É maravilhas de Deus e pessoas no mundo todo testemunhando. E o importante, pastor, tem muitas pessoas que às vezes do outro lado, por não entender este contexto espiritual histórico da humanidade que nós estamos vivendo agora, eles até querem nos taxar dizendo: não, a igreja está negando a realidade, negando o que está acontecendo. Porém, nós temos um tema proposto sugestivo para você. Existe milagre no caos. Estamos vivendo um caos social, um caos público, nacional, local, internacional. Agora fica a pergunta: existe milagre no caos, pastor? De Gênesis a Apocalipse nós notamos que foi no momento mais difícil, mais confrontante da humanidade, que o nosso Deus, ele fez milagre para deixar claro o seu poder. Às vezes, lendo a Bíblia, você até questiona: seria necessário tudo isso? Por que Deus permitiu o seu povo passar por isso? O Egito, o deserto, o mar, esta perseguição ferrenha. Porque Deus, ele é glorificado não só na bonança. Ao contrário, pastor Milton, quando estamos na bonança nos acomodamos, quando estamos na bonança nós simplesmente navegamos no fluir daquilo que nos leva à brisa do Espírito. Agora, quando somos confrontados, é aí que somos incentivados a buscar de Deus muito mais. Isso é fato. Quando estamos na zona de conforto, a gente ora menos, a gente quase não congrega, pouco se fala em dedicar a vida no jejum, numa consagração. Eu vou fazer uma pergunta, vou deixar uma pergunta, embora eu já tenha a resposta, mas será que esta situação não foi criada, não foi permitido por Deus para você se despertar aí? Para que você não venha ter um despertamento? Esse caos chegou aí até a sua casa, a sua porta, a sua cidade, no seu bairro, e o estrago que ela está fazendo? E qual é o seu comportamento como conhecedor da palavra de Deus diante da pandemia, diante dessa situação? Como você está se comportando? Como você está se comportando? Essa é a pergunta. Você tem certeza e fé, 100%, que Deus está cuidando, que Deus está no controle? Ou você acha que nem muitos aí, Deus perdeu o controle da situação? Se Deus tem um controle em suas mãos, por que está acontecendo? É para nos despertar e confiar na profecia de Jesus, que nos últimos dias tudo isso iria acontecer, e estamos vendo isto. Eu confesso, toda essa situação abala o sistema emocional, imunológico da pessoa. Nós vemos aí uma reportagem, pastor Kleber, que a pessoa estando no nível alto espiritualmente, ele consegue superar a situação com mais facilidade. É cientificamente provado que todas as pessoas que foram tratadas, pastor, nesta situação que o mundo está enfrentando, e eles tiveram o fator fé, a decisão de fé, reagiram melhor a tudo. A tudo. Sim, temos aqui uma fonte, uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo, da USP, mostra que pacientes que têm fé respondem melhor ao tratamento de doenças. Tremendo, né, pastor? Eu fico aqui até sem palavra para expressar isso. É isso que a Bíblia nos mostra, nos revela. E essa universidade reconhece isso. Pessoas que têm fé, mas não aquela fé duvidosa, uma fé verdadeira ao Senhor. Quem já não passou por um processo de enfermidade? E quando você recebeu o diagnóstico que você estava com uma enfermidade incurável, como você recebeu
Ah, pastor, eu recebi com muita tristeza. Mas como você se comportou diante dela, da situação? Eu me recordo, pastor, quando eu enfrentei um momento na minha vida de ter aí meus 50% do meu pulmão tomado pela tuberculose. E sempre aparecia um sem fé para olhar para a minha situação lá numa cama, anêmico, com uma febre alta, e aparecia um abençoado para dizer: e aí? A igreja que você serve, a igreja que você confia, o Deus que você serve, o Deus que você confia tanto, onde Ele está? Por que você está jogado na cama? Olha você, a esposa, as crianças todas pequenas, passando até necessidade, privação, e você continua ainda com esta fé? Olha, irmãos, eu não suportei, porque uma coisa que mais me deixa agoniado é quando alguém fala mal do meu pai, fala mal do meu Deus. Eu não suporto isso, irmãos. Não suporto. Nosso Deus que é tão bom, um Pai maravilhoso, ao ponto de enviar o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, falando do amor de Cristo. E aparece um mensageiro para falar esse tipo de coisa. Eu tive que direcionar esta palavra a ele. Falar: meu irmão, por favor,